Essa palavra que Deus então colocou em meu coração. Depois nós faremos então a continuidade do culto. Viva por fé, através então do favor de Deus. É importante nós então entendermos que o favor de Deus para a nossa vida, nós iremos viver através da fé. Eu preciso crer que Deus é bom. Eu preciso crer que Deus já entregou todas as coisas para a minha vida. Eu preciso crer que o meu milagre já foi conquistado na cruz do Calvário. Eu preciso crer que há solução para o meu problema. Eu preciso crer que há então a cura para a minha enfermidade. Eu preciso crer que há restauração para a minha família. Eu preciso crer. Então tudo isso está em uma base. E a base então do Evangelho, irmãos, é crer. Você precisa crer. Nós estamos passando momentos, vivendo então épocas, onde a fé das pessoas está diminuindo. A fé das pessoas estão muito momentâneas. A hora que algo então dá errado, ela então se desespera. E por que então a fé de muitos estão dessa maneira? Porque então as raízes não estão bem embasadas. Eu preciso crer no favor, eu preciso crer na graça, eu preciso crer então nesse poder da qual o Senhor, Ele tem para cada um de nós. Romanos capítulo 1, versículo 17, acompanhe comigo esse versículo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é o quê? Pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Existem várias maneiras de fé. Existe uma fé normal, que nós então acreditamos que amanhã vai então existir, que nós vamos então acordar amanhã, e que nós então vamos ter o suficiente para nós vivermos. Isso é fé. Mas a fé aqui então colocado para a nossa vida, que o justo viverá pela fé, é que nós precisamos realmente estar ajustado nesse princípio. Indiferente daquilo que esteja acontecendo, indiferente da circunstância que estão ao meu redor, eu preciso viver pela fé. E queridos irmãos, Deus te trouxe você aqui nessa noite, não foi para receber então aqui uma palavra de autoajuda para você poder então melhorar a sua vida. Não foi. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te emocionar. Não foi. Deus te trouxe aqui nessa noite para mostrar a importância que Ele tem em sua vida quando você realmente confia nele verdadeiramente, para que você viva uma vida diferenciada no Senhor. Deus, Ele tem sempre algo melhor do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando e daquilo que nós então precisamos então percorrer. E eu quero que você compreenda sobre isso. O justo vive pela fé. Mas qual fé? A fé que continua curando o câncer? A fé que continua pegando então um casamento completamente destruído e restaurando? A fé que continua então abrindo portas como abriu o mar? A fé que continua então com Deus dentro do barco, mesmo quando as coisas estão totalmente balançadas? É essa fé que eu quero que você entenda, e essa fé, ela vem através então de eu viver o favor de Deus e confiar nele verdadeiramente. Eu preciso estar vivendo na dependência do Senhor. Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo, ele viverá pela fé. Eu li para vocês 2 versículos que concluem com o justo viverá pela fé. Aí talvez você diz assim: pastor, mas eu não sou justo. É verdade. Mas quando você está em Cristo, você é justificado.
Quando você está em Cristo, os seus pecados eles estão perdoados. Quando você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, aleluia. As coisas realmente velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo sobre a sua vida e sobre a minha vida, e por isso nós continuamos a seguir. Só que nós estamos então hoje vivendo um cristianismo de pessoas que estão muito bem intencionadas, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas então que buscam então a fé cristã, mas não buscam para uma mudança genuína, para algo realmente duradouro sobre a sua existência, e sim apenas superficial. Nós então olhamos para a situação que queremos as coisas tudo imediata, queremos as coisas tudo para agora, não temos muita paciência, não temos muito tempo a perder. E quando nós então olhamos para isso, vivemos só o superficial e corremos atrás daquilo que não tem tanta importância. Olha para você perceber como as pessoas estão focadas naquilo que são passageiros. Olha como as pessoas estão focadas para aquilo então que são momentâneas. E nós precisamos então mudar a nossa mentalidade, mudar então o nosso pensamento sobre isso. Porque, irmãos, tudo passa. O mais jovem que está aqui, daqui a alguns 10 anos pelo menos, eu quero te dizer que você já não vai estar mais dessa forma que você está. Quando eu olho, só fazem 14 anos que eu pastorei a igreja. E quando eu olho para as fotos, para o jornal que nós fazíamos, para aqueles DVDs que eu então fazia, gravava. Quem recebeu já um DVD já que eu fiz já naquela... Lembra daqueles DVDs, daqueles CDs que eu fazia? E eu entregava para o pessoal. Meu cabelo era pretinho. Passou. Esse tempo já foi. A vida então está passando. As coisas então momentâneas, elas vão ficando para trás. Sabe, meu irmão, eu quero que você compreenda bem essa mensagem de hoje, porque eu quero que você tire os seus olhos daquilo que é então momentâneo e coloque os seus olhos naquilo que realmente tem o sentido. E quando você olhar para aquilo que tem sentido, você vai ter tudo aquilo que você precisa ao seu redor. E isso é bem verdade, porque a Bíblia nos ensina sobre essa situação. Estamos sendo dominados por pensamentos imediatistas. Queremos então tudo para agora. Somos impacientes. Repare hoje quais são os vídeos mais vistos nas redes sociais. Os vídeos de segundos. Não dá um minuto. E aí a pessoa termina um e começa o outro. E termina um e começa o outro. E assim sucessivamente então acontece. Porque são doses momentâneas de satisfação. É isso que está jogando então na nossa mente. Doses momentâneas de satisfação. O inimigo então está fazendo com que as pessoas, no geral, sejam manipuladas por aquilo que são momentâneos. E nós precisamos então, como povo de Deus, precisamos quebrar então esse ciclo, para entrarmos então em uma direção diferenciada. Mas olhe bem, você deve se lembrar dessa parábola que Jesus ensinou em Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O Senhor contando essa parábola. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Diga comigo, insensato. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida.
Então quem ficará com o que você preparou? Descanse, coma, beba e alegre-se. Jesus estava mostrando aqui para aquelas pessoas, nesse texto, que há tantas pessoas que elas acabam não aproveitando aquilo que está por perto. Observe que as pessoas mais valorizadas são aquelas que estão no caixão. A hora que a pessoa está no caixão, ela começa a ser valorizada. A mãe que há tempo a pessoa não ia visitar, o irmão, a irmã que há tempo não ia visitar, o tio, a tia, o primo, o parente, o amigo. Surge gente de tudo quanto é lado que parece que ama aquela pessoa que morreu, que já não está mais. Porque parece que quando aquela pessoa estava viva não tinha tanta importância para aqueles que estavam ao redor. Ninguém se preocupava tanto. Então observe, as pessoas estão correndo atrás dos seus afazeres. Corre atrás do dinheiro, corre atrás dos bens. Irmãos, você já percebeu como nós somos insatisfeitos? Nós compramos algo e logo pensamos em querer comprar algo a mais. Nós fazemos algo e de repente nós queremos algo então melhor do que aquilo. Veja que muitas vezes você olha no seu guarda-roupa e você não vê então a roupa. Ah, mas eu não tenho roupa. Aí vai ver, tem roupa para você vestir algumas semanas sem repetir nenhuma delas, mas você reclama que não tem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque infelizmente é assim que o ser humano está vivendo. O ser humano está então olhando para aquilo que, se você então fechar os seus olhos, se essas lanternas suas que está me vendo agora apagarem, de nada vai servir para você. As pessoas vão usar. Eu sempre digo para vocês, e gosto muito da pastora, o jeito dela, que se ela então compra alguma coisa, ela já vai lá e já imediatamente já veste ou já usa. Eu acho que não tem nada novo em casa que não foi usado. Tudo foi usado já. Se ela compra um prato, vai usar. Compra um copo, vai usar. Compra uma panela, vai usar. Compra uma roupa, vai usar. Quantas vezes algumas irmãs já pegaram já a etiqueta da roupa da pastora dentro da igreja e tirou? Só que tem muitas pessoas que têm tantas coisas que... Porque nós entulhamos as coisas. Nós vivemos então em um sistema que tiramos os olhos daquilo que é a eternidade. E sabe, amados, por que eu estou pregando essa palavra para vocês hoje, nessa quarta-feira, do favor de Deus? Você só terá a verdadeira felicidade. A satisfação completa só chegará sobre o seu coração e sobre a sua vida a partir do momento que você realmente estiver no centro da vontade do Pai, com o seu coração então alinhadinho com Deus, porque aquilo que está aqui ao redor, tudo é passageiro. Diga comigo, tudo é passageiro. Eu anotei algumas coisas aqui, porque para que você vai viver? Qual é o seu objetivo de vida? Por que você acorda todos os dias? Pare para pensar. A quem você pertence? Quem governa a tua vida? Quem é aquele que te conduz? Qual é o seu propósito aqui nessa terra? Onde você deseja chegar aqui nessa terra? Ou onde você quer chegar então em sua vida? Existem muitos milionários. Agora mesmo nós vimos essas matérias que passaram sobre aquele submarino que muitos bilionários morreram. E eu te pergunto, de que serve então o dinheiro deles para eles agora? Pastor, mas serve para os outros que ficaram, beleza. Mas e para eles?
O dinheiro pode comprar a salvação de alguém? Você vende a sua alma por alguns milhões de reais ou dólares? Alguns estão vendendo por alguns míseros centavos, perdendo então seu tempo em vivendo então aqui. Qual é a sua prioridade de vida? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que é a fé para você? O que você tem feito para repartir aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida em questão de fé? Pare para pensar nessas perguntas que eu te fiz. Vamos pontuar alguma delas mais, talvez, importantes. Para onde você está indo? Quem governa a sua vida? O que realmente tem sentido para você? Qual é o verdadeiro propósito que você então tem? Ah, pastor, eu preciso do quê? Você precisa de uma mudança. Eu também anotei alguns motivos de resistência ou distorções sobre a fé. E eu sou uma pessoa muito preocupada. Porque a minha preocupação com vocês, de verdade, não é quantas pessoas que entram aqui na igreja. Não é sobre isso que eu, então, serei galardoado diante do Senhor. E sim quantas pessoas que chegaram ao céu, através de a direção e a unção que Deus, então, tem colocado sobre a minha vida. Então, a minha preocupação é, o que você carrega com aquilo que você aprende do altar? Se aquilo que você está recebendo no altar realmente tem feito sentido e tem mudado a tua vida, ou se simplesmente você está aqui cumprindo um ponto para uma reunião, está aqui apenas para participar então de uma reunião. E não é esse o objetivo então que Deus ele tem para nós. Alguns motivos que a resistência da fé ou a distorção sobre a nossa fé. Um deles, problemas na formação familiar ou educacional. As pessoas então têm muitos problemas familiares. As famílias não são bem resolvidas. As famílias não têm então um propósito. E é onde o diabo mais pega. É onde o diabo mais bate. As famílias então estão totalmente divididas dentro do lar. Não tem um alvo, não tem um objetivo. Muitas vezes os filhos nem sabem para que Deus serve. Não sabe quem é Deus, não sabe os princípios de Deus. Nós precisamos então ajustar essa formação da nossa fé, para que a nossa descendência seja então blindada. Nós falamos muito que somos uma igreja família. Eu já cogitei algumas vezes aqui de até ajustar o nome da igreja para uma igreja família. Falei já com a nossa liderança sobre isso, com a pastora e tal, para ajustar, porque nossa igreja é uma igreja família. É uma igreja então que preza pela família. Nós somos contra então o divórcio. Nós pregamos contra então o divórcio. Nós então não sustentamos então as pessoas querendo fazer essas práticas. Nós lutamos então para que os nossos filhos, as nossas crianças, investimos pesado. Nossa igreja de criança é maior do que aqui. Para o quê? Para que as crianças então possam ter um cuidado, possam ter um trabalho. Eu vejo a Tala e as professoras então empenhadíssimos em ensinar então os filhos. Mas de que adianta as crianças saírem da igreja com uma direção e chegarem em casa a ser outra realidade? Então isso é um grande problema. Segundo problema, a falta de discipulado bíblico real. Na minha época de conversão tinha a famosa escola bíblica dominical. Nós aprendíamos então a Bíblia através dos livrinhos da fé. E nós ficávamos 1h30 ouvindo o professor
ler o livrinho. Mas foi o que estruturou a nossa fé. Hoje, muitas vezes, quando nós falamos de um treinamento, as pessoas então elas fogem. Porque é o que dá fundamento, é o que dá então profundidade, é o que dá estrutura. O que eu estou passando para vocês hoje aqui são estrutura, é uma estrutura para que você possa então ajustar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Falta de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. As pessoas buscavam mais a presença do Espírito Santo, o dom de línguas, os dons então do Espírito Santo. Hoje as pessoas não querem nem saber. Muitas pessoas então buscam então para as coisas que são momentâneas. Buscam então para aquilo que vai passar. O carro vai ficar velho, a casa vai deteriorar. E se nós buscarmos as coisas então do alto, com certeza vai ser diferente. Problemas de desilusão espiritual. De repente a pessoa foi frustrada, teve um ministério frustrado, ou viveu então em um lugar frustrado. E aí então ela cai e não consegue então avançar. Problemas de orfandade. Eu quero me deter um pouquinho mais nesse tópico. Muitos têm problemas de orfandade e não conseguem enxergar Deus como o Pai. Ontem, ministrando em Pradópolis, eu falei sobre Deus nos ama. Indiferente daquilo que nós somos, Deus nos ama. Você pode dizer, Deus me ama. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, Deus te ama. Amém. Indiferente da forma que você é. Cadê os pais aqui? Levanta a mão aí, os pais aí, levanta a mão. Quem é pai e mãe aí? Ok. Seus filhos têm defeito? Hã? Tem bastante? Tem muitos defeitos? Bastante, né? Seus filhos não são perfeitos, são? Mas vai alguém falar mal deles? Hã? O que acontece? Você já se levanta, é ou não é? Hã? Você já fica todo querendo o quê? Ir para cima de quem mexer com seus filhos. Eu vejo a pastora. A pastora é exatamente dessa forma. Se você mexer com um dos filhos, você vai estar mexendo com o pai. Você vai estar mexendo com a mãe. E mesmo o filho tendo defeito, mas assim o pai ama os filhos. Imagine Deus para comigo e com você. Então você precisa resolver essa questão de orfandade, que você não está órfão. Você não é uma pessoa abandonada nessa vida. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, aleluia. E quando alguém se levanta contra a tua vida, Deus se levanta do trono para julgar então a sua causa. Não é você quem tem que fazer, é Ele quem faz por você. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ou por ignorância, tem pessoas então que são ignorantes, não conseguem saber, não entenderam ainda a fé. Ou por simples preconceito. Vocês reparam que eu estou ministrando uma forma de série sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus para a nossa vida. Durante muito tempo, a igreja do Senhor viveu sobre o domínio da lei. Não, se você fizer isso ou se você fizer aquilo, você está fora. Nós então decidimos viver debaixo da graça, porque o Senhor Ele já fez, o preço já foi pago. E eu e você precisamos entender e fugir de todo tipo de preconceito e entender que o Senhor, Ele nos ama da forma que nós somos. Agora, viver pela fé e alcançar então o favor de Deus, pastor, como eu tenho que fazer? O que eu preciso então fazer sobre a minha vida? Pois bem, primeira coisa que você precisa fazer, decidir dar pequenos passos de fé.
Ninguém consegue sair de 0 a 100 em uma semana. Você precisa dar pequenos passos de fé. Muitas vezes eu li a Bíblia e não entendi. E eu lia novamente, e perguntava. Buscava então esse entendimento para o quê? Para aprender. Pequenos passos de fé. O passo de entregar a sua vida para Jesus. O passo de confiar nele, confessar ele como seu único e suficiente Salvador. O passo de você descer as águas do batismo. O passo de você então servir em um ministério na igreja. O passo de você então crescer então na fé cristã, a ponto de conhecer a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca ficará obsoleta. Sempre vai estar então atualizada para a nossa vida, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele atualiza a sua palavra, e cada vez que você abre a Bíblia, é algo novo saindo, é a voz de Deus saindo e jorrando para cada um de nós. Mas a maioria não tem mais tempo para ler a Bíblia. Pequenos passos de fé. Eu sonho, irmãos, e do fundo do meu coração aqui, já tem muitos irmãos que são firmes, que estão estruturados, que nunca mais desviarão. Podem vir as tentações, as tribulações, os problemas, as perseguições, mas nunca mais vão se desviar, porque se estruturaram então na fé, e é isso que eu quero que toda a igreja então viva. As perseguições virão. Eu vi uma matéria do Pleno News hoje, estava rodando a barra ali, e apareceu lá, algumas igrejas sendo então destruídas, no Paquistão, se eu não me engano foi a matéria, sendo então destruída. Não está muito longe de chegar no Brasil, não está distante de chegar. Então você precisa conhecer a palavra, porque vai ter tempo que você não vai poder vir aqui na igreja mais. Vai ter momentos que nós não vamos mais poder então viver essa fé em comunhão. Então decida dar pequenos passos de fé. A Bíblia é um livro grande, mas tem vários livros pequenos no meio dela, que compõem ela, melhor dizendo. E você deve se preocupar em estar lendo, dando pequenos passos de fé para crescer então a sua vida. Fazer com que você venha então romper e ultrapassar essas dificuldades. Segunda coisa que nós então precisamos ter e viver: dizer então sim ao convite de Jesus e viver então através do favor de Deus. Ei, olhe para cá, pare de lutar com os seus braços. Ei, meu irmão e minha irmã, pare de lutar com a sua força, será em vão. Você não vai conseguir então vencer com a força do seu braço, com a capacidade da sua mente. Você não vai conseguir vencer. Você precisa então da força do Senhor para com a tua vida, para que você venha romper e ultrapassar as barreiras. Aceite então, diga sim ao convite de Jesus. Jesus está te convidando você a viver pela graça. Jesus está te convidando você a viver uma experiência nova com Ele. E Ele está dizendo assim: meu filho, deixa eu governar o seu barco, deixa eu dirigir a sua vida, deixa eu conduzir você, que será melhor do que você está conduzindo, deixa eu ser então o seu comandante aqui. Eu sou o seu pai, eu quero sempre o seu bem. É isso que o Senhor está falando para mim e para você aqui nessa noite. Mas você precisa dizer sim. Nós não podemos então dirigir a vida de ninguém que não queira, e muito menos Deus. Deus, Ele sempre nos deu o livre-arbítrio. Nós decidimos. Nós estamos então no controle, a ponto de Ele dizer assim: ó, se você me der o comando, o controle, eu governo. Mas se você então quiser governar, está tudo certo. Eu prefiro deixar Deus então guiar a minha vida. Tem momento então que o nervoso quer explodir. E eu falo: Senhor, aquieta meus ânimos. Há momento então que dá vontade de sair correndo. E eu digo: Senhor, aumente a minha fé. Há momento que me dá então vontade de olhar e falar assim: ei,
E aí eu falo assim: Senhor, se o Senhor não for, eu vou fazer besteira. E aí o Senhor vem e cuida então de cada uma dessas situações. Dei alguns exemplos. Veja qual é a sua fragilidade. E nessa fragilidade sua, Deus então quer agir. Deus quer te ajudar você então a avançar diante da situação. É só Ele quem pode mudar e transformar essa situação. Então diga sim ao convite de Jesus. Terceiro, deixe a sua zona de conforto. Em dezembro, eu decidi sair de uma zona de conforto da minha vida. E eu decidi então mudar o horário de acordar. E eu passei então a acordar 5:30 da manhã. De segunda a segunda, os 365 dias deste ano, esse é o horário de eu acordar. Cada dia eu estou vencendo. Até hoje eu venci, amanhã eu espero também acordar em nome de Jesus, nesse mesmo horário. Mas eu decidi então acordar, eu decidi mudar a minha rotina, decidir então sair da zona de conforto, decidir então, sabe, ter um tempo meu. Irmãos, eu estou correndo, e eu corro quase 5 quilômetros todo dia, menos de domingo. E nessa corrida, irmãos, sozinho, eu e Deus. No começo o Fernando da Dani corria junto comigo, aí depois ele começou a trabalhar, e agora então já há uns 5 meses já faço que eu corro sozinho. E como é gostoso. Sabe por quê? Eu fico então ali, eu e Deus, e é o meu tempo com Ele. É muito bom. É uma mudança de cultura. É saindo da zona de conforto. Quem toma café? Levanta a mão. Quem gosta de café? Eu gosto de café. Quem gosta de café sem açúcar? Sem açúcar. Ó, diminuiu bastante. 90% diminuiu. Por quê? Porque a maioria está numa zona de conforto. A zona de conforto, irmãos, muitas vezes precisa ser rompida. Nós precisamos romper algumas coisas. Saia da zona de conforto sua espiritual. Saia da sua zona de conforto familiar. Saia da sua zona de conforto então profissional. Saia dessa zona de conforto e vá então além. Faça mudar então isso. Vá mais longe. Crie então situações novas, circunstâncias então novas. Fuja então dessa situação e comece então a vencer essa circunstância. Eu falo sempre para o pessoal que acompanha comigo ali na live de manhã. Se você não acompanha ainda, eu convido você, pegue o bonde aí, vamos embora, vamos para o final do ano. Sintoniza lá às 6 da manhã, eu vou estar lá cumprimentando você. Tem lá uma palavra lá de bênção lá para a tua vida todas as manhãs. Não tem um grupo grande de pessoas não. Somos então algumas poucas pessoas que estamos ali. Mas eu vejo ali pessoas que estão se alimentando, que todo dia nós então oramos, temos um devocional, temos um estruturado ali, para que nós possamos então avançar e sair então daquela zona de conforto. Nós precisamos então romper essa situação. Quarta coisa, elimine todas as distrações e mantenha então, ajuste o seu foco. Qual é a sacada do inimigo hoje? Distrair a nossa vida. Em todos os aspectos que ele destruiu um homem ou uma mulher, ele então ceifou a sua vida. Você precisa então fugir dessas distrações. Nada pode tirar o seu foco. Nada pode tirar o seu objetivo. Eu já corri com gripe, eu já corri com a perna doendo, já corri com os meus pés doendo, já corri que parecia que eu tinha 150 quilos em cima de mim. O que o inimigo está querendo fazer? Tirar o meu foco. O que o inimigo faz? Por que eu sempre estimulo as pessoas que podem, claro,
estar no culto do domingo de manhã. Porque domingo de manhã a pessoa acorda. E quando ela acorda, o inimigo não tem poder de tirar o foco dela. Ela já vai logo lá, se arruma tal, e vai para a igreja, vem para a igreja. Mas no meio do dia, de repente chega um parente lá na sua casa lá. E tem uns parentes que são folgados, eles chegam 10 para meio-dia e vai embora então 8 da noite. Na minha casa não acontece isso, eu só fiz uma brincadeira. Mas de repente chega alguém lá na sua casa e te distrai, e você não consegue vir ao culto. De repente então chega alguém e te azucrina, e você fica nervoso, nervosa, e você não consegue então ir buscar ao Senhor mais. O inimigo sempre tem uma distração. Veja que o motorista, quanto mais velocidade ele está na pista, mais foco ele tem que ter. Porque uma distração pode ser fatal. Diga assim comigo: uma distração pode ser fatal. O diabo não precisa de 2 distrações, ele só precisa de uma distração. Se ele distrair a sua vida, ele te pega. Se ele distraiu então a cabeça de um homem, ele pega ele no adultério. Se ele distrair a cabeça de uma mulher, ele pega ela no adultério, na pornografia, na prostituição, nas drogas. E aí vai, para onde você então quiser caminhar. É uma distração. E o inimigo começa, deixa você meio sonolento, e a hora que vê, ele dá o golpe. Então cuidado, elimine toda a distração da sua vida. Não seja uma pessoa que abuse das coisas então, porque a qualquer momento o inimigo pode ceifar. E eu estou aqui falando para você de coisas que são eternas, que são duradouras. Quinto, confie que Ele te ama e que Ele nunca vai te deixar. Deus, Ele te ama tanto. Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele entregou o Filho dEle para morrer pela tua vida. Cadê os pais aqui? Levanta sua mão de novo. Quantos pais aqui que diriam assim: não, se precisasse eu morreria pelo meu filho? Levanta a mão aí. Pais que morreria pelo seu filho. Ok. Agora, você que levantou a mão que morreria pelo seu filho, você morreria por alguém que está jogado na calçada, bêbado? Tem alguém com a mão levantada, ou será que eu não estou enxergando direito? Será que você levantaria a mão e diria assim: não, eu vou morrer por aquela pessoa que está se prostituindo a noite toda? Será que eu não estou enxergando nenhuma mão levantada mesmo, de verdade? Porque nós até temos coragem de morrer por alguém que está próximo de nós. Quantos casos de pai que entrou na frente de algo para proteger o filho, e etc e tal. Mas pelo estranho, ninguém faz. Ninguém faz isso. Pelo estranho, é a vida dele que mais vale. Mas Deus fez diferente. Mesmo nós sendo pecadores, Ele derramou o seu sangue, o sangue precioso do Filho dele, pela minha vida e pela sua vida, para que eu e você tivéssemos a vida plena. Então eu quero que você entenda, irmãos, que nós precisamos viver pela fé. Acreditar então que o Senhor, Ele já fez todas as coisas para mim e para você. O milagre já estabelecido. A bênção já está na região celeste. Conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios, já está na região celeste. Basta eu então pegar. Porém, eu preciso então ter fé para viver isso. E não só as bênçãos aqui nessa terra, mas a maior bênção, que é um dia nós chegarmos então ao céu. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto vale a sua alma? Quanto é que é o preço da sua alma? Você é tão importante, tão importante, tão importante que, a não ser Jesus, ninguém poderia pagar o preço pela sua alma.
A nossa alma já estava ao poder de Satanás, já estava. Ele já havia conquistado, até que Jesus ele chega. E o preço foi o sangue inocente de uma pessoa. E o Senhor derramou esse sangue inocente pela tua vida e pela minha vida, para que o dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, nós abriremos então no céu. Nada e ninguém vai nos segurar então nesse processo, porque é somente no Senhor. E eu e você então vamos para lá. Lembre-se que eu tenho falado com a igreja, você precisa ter certeza da sua salvação. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, não tenho certeza, pastor, que eu sou salvo, que eu sou salva. Você precisa ter. E como eu posso ter certeza, pastor, da minha salvação? É simples, basta você crer no Senhor. Você não será salvo por aquilo que você fez hoje. Você será salvo por aquilo que Cristo fez por você. E Ele já pagou o preço. Ele já entregou-se por você e por mim. E eu concluo em Salmos 34, versículo 8. E nós vamos orar. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Vamos lá de novo? Provem e vejam como o Senhor é bom. Sabe o que significa isso? Provem. Teste. Faça o teste. Eu vou me entregar totalmente ao Senhor. Vou deixar Ele conduzir a minha vida. Provem. E aí você vai ver que Ele é bom. E como é feliz o homem que nele se refugia. O nosso abrigo está no esconderijo do Altíssimo. O nosso descanso está à sombra do Onipotente. É aí que nós precisamos então descansar. Não está naquilo que você sabe, naquilo que você faz, ou naquilo que você conhece, mas está simplesmente naquilo que Deus realmente é. E Ele é tudo. Diga comigo: Deus me ama. Diga para o irmão que está do lado: Deus te ama. Diga assim: desfrute do favor de Deus através da fé. Se coloque de pé. Não deixe as distrações parar a sua vida. Não deixe. Jesus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a minha vida. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para render a Ele o louvor, a gratidão. Nessa noite, Senhor, estão. O Senhor os conhece. O Senhor sabe, papai, Senhor, as dificuldades que cada um, Senhor, está vivendo. Onde, Senhor, que precisa ser aplicado esse favor, Senhor. Essa graça, Senhor, essa misericórdia, Deus. Pai, obrigado porque o Senhor já resgatou a nossa alma. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já resgatou a nossa vida, Pai. E que nós somos, ó Deus, livres para podermos avançar e romper. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Fale com o Pai, enquanto o ministério adora o Senhor com esse